Oiê, tudo bem com vocês? E hoje, finalmente, a gente vai falar a respeito... Deixa eu só ligar aqui, conectar, que a bateria tá acabando. Hoje, finalmente, a gente vai falar, desse tão falado livre-arbítrio. Será que a gente é tão livre assim? Ou será que a gente é tão sem liberdade assim? Boa noite desse pessoal aí chegando. Oiê! E aí, meninas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vai me contando aí, como que é essa questão do livre-arbítrio para vocês? Vocês são livres? Vocês se consideram pessoas livres? Como que vocês se consideram? Como que é esse babado todo para vocês? E quando a gente fala em determinismo, também, como que é isso? A gente é produto desse meio? E aí, quando vem esse produto desse meio, a gente trabalha esse comportamento de manada, segue o fluxo. A maioria das pessoas, a unanimidade, ela tem razão. Como que funciona tudo isso para vocês? É disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, porque isso impacta muito, muito, muito na nossa vida. E a gente recebe muitas informações, a gente recebe influências e às vezes a gente nem percebe. De vez em quando dá um bizu sobre esse assunto. E foi muito interessante. Hoje eu entendi por que a semana passada eu não tinha energia para trabalhar isso. E hoje é que veio tudo isso. E é mais incrível porque foram 2 dias em que eu tive operação. Semana passada eu levantei às 3, hoje eu levantei às 4 e pouquinho. Passei a manhã em operação. A semana passada eu também dormi pouco. E depois eu tive curso. E aí eu não me senti com energia para trazer tudo isso. Tanto é que eu trouxe uma meditação. Mas hoje eu entendi porque a resposta de tudo isso veio ao longo da semana. E olha como tudo isso é incrível, Quando eu comecei a estudar o Kaibai, foi muito interessante. Não sei se vocês já viram esse livro. O meu não tá aqui. Mas ele é um livro verde, pequenininho. Ele tem 60 e poucas páginas, mas ele é incrível. E ele tem um capítulo que fala da causalidade. E nesse capítulo ele traz muito essa questão de que a gente é livre para plantar, mas a gente não é livre para viver o proveito do que a gente planta. Esse livro é maravilhoso mesmo. E o que isso significa? A gente está conectado com essa energia de eu provoco esse efeito, porque ele fala muito de causa e efeito. E eu tenho essa causa é um fato, e esse fato ele gera vários efeitos. E aí eu quero, em regra, que tudo a partir dessa causa seja livre. Só que será que tudo a partir dessa causa é tão livre assim? Será que se eu plantar maçã, vai nascer laranja? Será que se eu plantar couve, vai nascer chuchu? E aí a gente fica nessa energia de, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ó céus, por que só as coisas para mim não dão certo? Ai, e a minha vida não é tão legal, e Deus não me ajuda, os meus anjos da guarda não me guiam. Será? E quando eu comecei a ler esse livro, me veio muito incrível isso, porque literalmente a gente tem, e é um processo que eu tenho construído ao longo do tempo, porque antes eu trabalhava muito isso, que o livre-arbítrio ele é 100%. A gente é 100% livre para fazer tudo. Só que eu nunca parei para pensar até que ponto a gente é livre nessas consequências do que a gente faz. E a gente não tem liberdade na consequência do que a gente faz. A gente tem liberdade no que a gente faz. Mas a partir do que eu faço, existem efeitos possíveis e não tem como ser diferente. E aí a gente fica reclamando com Deus, com essa egrégora, que aquilo não saiu do jeito que a gente queria, mas a gente não assume a responsabilidade pelo que a gente faz. É muito uma criança num corpo de um adulto brincando de
erro ou acerto. E aí quando as coisas não acontecem como a gente queria, a gente fica reclamando. Aí a criança literalmente toma conta da situação. Realmente a gente não é 100% livre, mas a gente é 100% livre no que a gente escolhe fazer. A gente é 0% livre na consequência do que a gente escolheu fazer. Porque literalmente, se eu plantei uma macieira, só vai dar maçã. E olha que incrível isso, porque que eu sim percebi que a live não foi a semana passada e ela veio ser hoje. Eu atendi algumas pessoas essa semana e eu percebi que em todas elas tinha algo em comum. Existia um trauma lá naquela idade, bem na barriga da mãe ou bem logo no nascimento, que tinha feito com que essas pessoas vivessem provando algo a alguém. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que logo que ela nasceu, a sensação que ela registrou era daquele pai que queria um menino, mas ela era uma menina. E aí, sem perceber, mas energeticamente falando, ela viveu para provar para esse pai que ela valia a pena enquanto menina. Olha, o efeito daquele primeiro registro. Eu preciso ser, já que eu sou uma menina, eu não sou o menino que meu pai esperava, eu preciso ser perfeita para esse pai. E aí ela teve uma grande decepção aos 17 anos, e isso levou a ela a acreditar que ela tinha decepcionado o pai, e aí levou ela a uma grande frustração, e ela acreditava que o gatilho começava ali. Só que quando a gente foi regredindo, ela percebeu que a hora que aquele pai pegou ela no colo, ele amou ela imensamente, mas ele não deixou de se sentir frustrado por não ser um menino. Então ela criou um looping. Eu preciso me frustrar para logo em seguida eu receber esse amor. Então, por mais que ela tinha liberdade de escolha ao longo da vida, toda a liberdade dela girava em torno dessa crença. Que para vir o bem-sucedido, para se sentir amada, para se sentir vista, para se sentir querida, primeiro vinha essa frustração. O que às vezes me vem e me deixa em dúvida é que se fizermos um contato quando viemos à Terra, até que ponto temos o livre-arbítrio aqui? Fato. Eu vou só concluir esse raciocínio e a gente entra nisso, Luana. Vocês percebem o quanto essa pessoa que... somos livres, né? A gente tem o livre-arbítrio de escolher tudo. Mas toda a escolha dela foi a vida inteira a partir desse instante em que ela precisou, ela se sentiu na necessidade de ser amada por esse pai. E a cena que a gente acessou era esse pai amando essa menina, esse bebê no colo. E ele cantava pra ela a música, eu não lembro agora se é do Vinícius ou é do Tom, pela luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus. Olha a letra dessa música, é linda. Só que mesmo com todo esse amor, existia uma frustração de não ser esse menino que já tinha até nome. E aí toda a liberdade que a gente acredita que tem, no caso dela, girava em torno dessa necessidade. Ela passou a vida conectada com esse pai, buscando ser boa o suficiente para esse pai. Até que ponto ela era tão livre assim? E até que ponto a gente também traz isso? E é muito incrível porque eu, em muitos aspectos, eu me identifico com isso porque eu já venho nesse processo de terapia, né, praticamente diuturnamente, há 3 anos. E em 2019, bem antes da pandemia, a pandemia foi em 2020, 2019, e quando eu fui fazer o DNA básico, em maio de 2019, fui fazer o DNA básico em São Paulo, e a gente acessou, eu nem lembro o que eu queria trabalhar, mas eu lembro que eu fui à sessão demonstração, e a gente acessou uma situação em que o meu pai tinha feito uma aposta de que era um menino. E aí quando vem essa menina, eu passo a vida inteira, só que aí eu já fiz o contrário. A minha reação foi de contrariar, então eu sempre discutia com meu pai para mostrar que valia a pena ele ter recebido uma menina. Mas
eu fui me tornar realmente livre para ser a menina que eu sou, entender que eu sou um espírito, uma experiência de um corpo feminino e que é perfeito eu ser assim, eu posso ser potência sim, e meu pai pode me amar desse jeito, lá nessa sessão, que eu não preciso ficar provando nada para o meu pai. E até que ponto a gente traz essas sensações de pertencimento, de se sentir amada, de se sentir boa o bastante para esses pais, né? Até que ponto a gente consegue ser livre, literalmente, se sentir amada e fluir para a vida, recebendo o amor desses pais, mas do jeito que a gente é, recebendo o amor desses pais do jeito que eles são. Percebe que quando eu me permito ser quem eu sou e eu deixo os meus pais serem quem eles são, tudo fica mais leve, mas a gente ainda não aprendeu a trabalhar essa leveza. E aí a gente fica muito na vida acreditando que é livre, pregando a liberdade até no plantar dessa macieira, quando na verdade a gente não é livre nem no plantar dessa macieira. A gente plantou a macieira porque os nossos pais plantaram macieira. E aí a gente quer provar para eles que a gente também sabe plantar macieira. Só que aí a gente quer que dá laranja, porque a gente, em muitos aspectos dessa junção de energia masculina e feminina desses pais, a gente quer ter a nossa própria plantação. E isso não é desonrar esses pais, mas a gente quer trilhar o nosso próprio caminho. E a gente não consegue. E do mesmo modo a gente vai passando isso para os nossos filhos, que vão passando isso para os nossos netos. E há quantas gerações todas essas crenças vêm navegando e elas vão perpetuando até que a gente se torna presente e se permite olhar para isso e ufa, eu posso me sentir amada, eu posso me sentir filha do meu pai, eu posso me sentir filha da minha mãe, mas sendo quem eu sou. Aí sim eu me torno livre. E só respondendo a pergunta da Luana, pra gente falar um outro aspecto muito legal do Kaibaino, o que às vezes me vem e me deixa em dúvida é que se fizemos um contrato, quando viemos à Terra, até que ponto temos o livre-arbítrio aqui? Então, Luana, o que eu já estudei, o que eu já vivenciei nesse aspecto? Quando a gente, o Espiritismo traz muito essa visão, né, de que hoje eu fiz algo e não necessariamente eu vou responder por esse ato hoje. Talvez eu responda isso na próxima encarnação. E é muito interessante você ter trazido essa pergunta, porque eu não sei se vocês viram as fotos dos meus stories, a gente foi para uma fazenda que hoje ela é um assentamento. E ela é uma fazenda incrível, a sede dela é maravilhosa. E aí lá, lendo a energia do ambiente, a gente achou um porão que para mim ficou claro que era uma senzala. E aí eu me conectei com a árvore, e a árvore foi me mostrando as cenas de um julgamento com fogueira, eles conduzindo uma pessoa. E gente, é meio doido aparentemente, mas é perfeitamente possível conversar com os lugares. E eu fui treinando, né, esses dons que a gente tem, todos temos, e eu fui me conectando com esses lugares, enfim. E aí a gente estava conversando exatamente isso, porque talvez fica meio confuso, porque sim, a gente tem o livre-arbítrio. Eu, de tudo que eu já estudei, Luana, o que eu vejo hoje, aí eu tô falando o meu modo de ver, de sentir, de tudo que eu já presenciei. Em uma vida eu causei um evento, por exemplo, eu matei alguém em uma vida. E naquela vida eu fiquei completamente impune. Mas por algum motivo eu tive uma ascensão de consciência, talvez entre vidas, talvez eu passei uma outra vida completamente sem consciência, mas em algum instante eu acordei e falei, eu mesma trouxe para minha consciência, uau, eu fiz algo que está em contrário às leis universais. E eu não estou falando de leis humanas, eu estou falando das leis que regem o universo. E uma delas é amar o próximo. Para mim isso não é uma lei humana, é uma lei universal. Não sei se vocês concordam comigo, mas me falem se vocês concordam. E a partir do momento que eu amo o próximo como eu amo a mim mesma, se eu agora
pra mim, algo que foi tirar a vida de alguém e tem esse valor, a vida importa, eu mesma vou me determinar para corrigir essa rota. Então, eu mesma me proponho, enquanto ser espiritual, a corrigir esse caminho que ele sofreu um desvio e eu aprendi com esse desvio. Eu talvez precisasse, aquela consciência que eu tinha naquele momento foi o melhor que eu pude fazer. E por isso que quando diz que não existe um julgamento do divino com isso, o julgamento é todo nosso, e aí a hora que a gente ganha essa consciência, essa fagulha divina, ela se acende. E eu entendo, uau, a vida importa, eu vou chegar, não nesse nível humano que a gente tá, mas nesse nível espiritual, nessa dimensão desse eu superior que a gente tem, e eu acredito que ninguém que tá aqui duvida desse eu superior. E aí esse eu superior vai falar, agora esse aluno está pronto para passar pela prova. E aí eu traço uma nova rota e falo, agora eu quero vivenciar esse resgate. Só que ao contrário do que muitas das vezes o espiritismo prega, e muitas pessoas pregam, não é porque naquele tempo eu matei alguém que eu vou pagar morrendo através das mãos de alguém. Pelo contrário, talvez eu me torne um policial que defende a vida, que vai trabalhar na delegacia de homicídios e tá ali trazendo o valor da vida para tudo que investiga, trazendo essa questão do centro de justiça. Talvez eu me torne uma médica que tá ali o tempo inteiro lutando para salvar vidas. Talvez eu me torne uma defensora dos direitos humanos que trabalha tanto esse valor da vida de acordo com tudo que eu fiz entre esse ato. E quando veio a minha consciência, me dá a permissão de escolher como eu vou quitar esse ponto. Que eu não gosto nem de falar que é dívida, porque a gente não sabe o que precedeu esse ato, desse eu matar alguém. Tem muita coisa além disso, né? A gente é ser multidimensional, vivendo muitas experiências. A gente não é terreno. Terreno que eu falo terráqueo. Nós somos seres que viveram em várias outras dimensões, em vários outros planetas, e hoje estamos habitando o planeta Terra. Hoje a gente escolheu a Terra enquanto casa. Então vai saber, nessa dimensão de tempo e espaço, o que a gente não fez. E aí a gente pode voltar um pouquinho. Vamos voltar lá em Lemúria, em que a gente fazia, eu pensava na Luana, a Luana sabia que eu estava pensando nela, e ela já entendia por telepatia o que eu queria falar, e eu não precisava nem abrir a boca, porque a gente era puro sentir. O coração guiava toda essa estrutura, e a gente estava presente. Então, justamente por estar presente, que a gente tinha todos os nossos dons tão potentes. E a gente estava muito próximo do que a gente chama de Deus, que é a fonte criadora de tudo que é. Porque sim, a gente é imagem e semelhança a essa fonte criadora. E aí a gente começou a trazer esse ego de que eu domino, eu mando, eu posso, e aí esse ego que é pra... Eu não sou contra o ego, tá? Não, eu já falo isso várias vezes. O ego é extremamente importante neste planeta que a gente vive. O problema ou a questão é esse ego desequilibrado. E aí a gente caminhou por uma Lemúria que caiu, acabou. Veio uma nova oportunidade e eles vieram em conto Atlantes, que a gente conhece, grandes contos de fadas aí, falando que são seres subaquáticos, são sereias, enfim. E aí chegam os Atlantes, já com esse ego muito montado, e eles por um bom tempo eles continuam levando todo esse poder, ainda continuam com esse poder mental, e eu continuo conectando com o coração e telepatia, só que começa uma guerra interna ao ponto de implodir todo aquele continente, que hoje o oceano tem o nome porque ele estava exatamente em cima do Oceano Atlântico. E aí a gente literalmente cai nessa escuridão, a gente fala que a gente cai no tempo das trevas. Mas ainda existem alguns Atlantes que sobrevivem, alguns vão para o Egito, outros vêm aqui para a América, para os povos incas, os povos maias.
E são seres que ainda têm essa capacidade, mas já bem distante dos seus ancestrais lemurianos e atlantes. O quanto a gente já não fez. E quem aqui está acostumado a participar dos meus grupos, né? Seja do Elos, principalmente o Elos Ocultos, que a gente faz essa viagem incrível e logo ele está de volta. O quanto a gente, muitos de nós não vivenciou a queda de Atlântida e traz traumas disso, e aí a gente vem desde então afinando esse retorno à nossa divindade, esse retorno à nossa potência. E aí a gente é livre dentro do que o nosso eu superior se propôs a nos ajudar, a nos orientar nesse caminho de volta ao coração. E pode parecer louco, sabe? E o que eu tenho aprendido, e eu comecei a fazer um curso com o meu instrutor de constelação, que é um curso sobre o amor, e ele trouxe... E ele traz muito isso. O amor é a nossa mais promissora e potente fonte de cura. Só que a gente ainda não despertou para isso. E talvez quando eu me conecto com esse amor, eu entendo o quanto eu sou livre, o quanto eu posso ser livre. E gratidão pelas meninas que estão falando do Elos Ocultos, eu sou suspeita para falar, eu concordo, ele é incrível. E Luana, fez sentido o que eu trouxe para você? De tudo que você questionou, de até que ponto eu escolho viver isso aqui na Terra, agora, nessa vida? Me fala se fez sentido para você, se respondeu o que você trouxe. E quando eu me conecto com esse amor, e ele traz muito isso, e eu entendo, gratidão, e eu entendo que o amor não é fraqueza, porque em algum momento, olha como que essa questão do livre-arbítrio é show. Pararam para pensar o que aconteceu quando a gente desconectou do coração? Já pensaram que alguém com um ego muito desequilibrado, mas muito inteligente pensou, enquanto esse povo está conectado no coração, eles sabem quem eles são. Mas se eu plantar uma sementinha de que o coração, se guiar pelo coração é fraco, se guiar pelo coração é muito vulnerável, e que ser vulnerável é ser fraco eu sempre perco, ser fraco é ser ruim, e aí eu vou traçando, conectando essa fraqueza, esse coração com uma fraqueza, e ninguém quer ser perdedor, ninguém quer ser fraco nem frágil. E aí se eu tenho alguém que planta essa semente, e acho que vocês já me ouviram falar dos ovos de cuco, que é aquele pássaro que vai no ninho do beija-flor, por exemplo, ele joga todos os ovos do beija-flor fora, coloca os seus ovos ali, e aí a mamãe beija-flor choca os ovos do cuco, alimenta o cuco e fala, não, é um beija-florzinho, ele é só diferente. Não, ele não é um beija-flor, ele é um cuco. Mas aquela mãe beija-flor fala, não, eu criei, eu ali aqueci esse ovo durante muito tempo, eu choquei esse ovo, ele literalmente ele é meu. E aí a gente foi ao longo da história comprando essas histórias de que o coração era fraco, que bom mesmo era essa mente racional e que eu precisava me conectar a ela. E aí quando eu permito que alguém me dite isso, o que acontece? Eu crio essa desconexão com o coração, e quando eu me desconecto do coração, eu me desconecto da presença. E quando eu deixo de estar presente nesse aqui, nesse agora, eu deixo de me colocar nos lugares e ter poder de escolha. Eu sigo muitas das vezes o comportamento de manada, porque vem alguém ali e fala, nossa, por que o governo está fazendo isso e isso? Eu, é verdade, se a maioria das pessoas estão falando é isso. Não, porque o fulano, você viu o que o fulano fez? Que absurdo, sei o que. É verdade, se a maioria das pessoas está falando isso, é real. E até que ponto esse livre-arbítrio está conectado com esse coração? Até que ponto esse livre-arbítrio está conectado com essa capacidade de eu olhar para dentro, eu me voltar para mim e falar, isso realmente faz sentido para mim? Deixa eu pensar, deixa eu sentir. A gente se desconectou desse sentir. E quando eu me desconecto desse sentir, eu me torno massa de manobra. Eu deixo de ser livre-arbítrio, eu deixo de exercer livre-arbítrio, eu deixo de ser livre.
E eu me torno o pior tipo de escravo que tem, o que não percebe que é escravo. E aí, o determinismo, ele se torna muito claro, porque se A nasceu assim, B necessariamente vai ser assim, é o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Mas será que não existe algo que vai muito além disso e que me permite trazer a minha conclusão, a minha individualização? E o Kai Baylion fala isso de uma forma divina. Ele fala que quanto mais seres individuais e plenos existirem na Terra, mais livres esses seres são e mais livres eles podem ajudar outros seres a serem. E o curso que eu estou fazendo, a professora cita um exemplo que é perfeito. Ela traz o exemplo de uma mesa que tem um vaso, só que esse vaso está conectado por um fio ao teto. E aí, quando eu tiro essa mesa, esse vaso continua completamente firme nesse lugar. Por quê? Porque ele está conectado a leis universais. E se ele tem leis universais que sustentam ele, que suportam ele, eu não tenho leis materiais que derrubam o que ele pensa, o que ele sente, a consciência de quem ele é. E com isso ele pode ajudar outros objetos no entorno dele a se conectarem nessa mesma corda e se elevarem. Mas se por um acaso esse objeto não conecta com esse fio ao teto, e sim, ele se sustenta nessa mesa que representa todas essas leis materiais e, portanto, o entendimento de quem comanda, de quem traz essa ideia de cuco, a hora que eu tiro a mesa, esse objeto cai e quebra, esse vaso cai e quebra. Faz sentido isso para vocês? Que a gente perdeu a conexão com essa energia, e aí deem o nome que vocês queiram, que literalmente é quem nos traz a rota, a permissão de ser livre-arbítrio, e a gente colocou todo o nosso poder, toda a nossa forma de ver a vida nessas leis dos homens. Mas as leis dos homens, elas vêm de acordo com o entendimento de cada homem. E quem é esse homem que está trazendo esse entendimento? Ele me ajuda a me conectar comigo, a me trazer para o meu interior, para o meu interno, e entender o quanto eu sou divino e o quanto eu crio a minha realidade. E através da realidade que eu crio, eu posso escolher plantar macieiras, eu posso escolher plantar abacaxi, plantar parreira, plantar o que eu quiser. Ou esses homens trazem uma consciência de que eles plantam por mim, eu vou só lá e colho. E aí eu não escolho o que eu planto, mas ele plantou por mim. E se ele plantou por mim, ele veio me perguntar o que plantar, e se eu dei o palpite, eu acho que não, eu plantei isso, eu sou livre. E o quanto isso é real hoje. O quanto a gente realmente é livre hoje. Será que a gente é livre? E não é necessariamente a maioria que sempre está certa. Talvez a maioria esteja justamente vivenciando esse comportamento de manada. A maioria esteja muito impregnada com essa ideia de que tem um salvador que é tão terreno quanto eu, e aí eu entrego todo o meu poder para esse salvador. Mas o meu poder está dentro de mim. Eu sou o meu mestre, eu sou a minha mestre. E eu sou a pessoa que pode mudar minha vida, a única pessoa que pode mudar minha vida. Exatamente, Carla, a maioria das pessoas ainda dorme. Mas se a gente já não dorme mais, como a gente pode ajudar as pessoas a acordarem? Assim. Quando a gente, se vem uma semente de cuco para dominação e falando que fulano vai salvar sua vida, Beltrano vai salvar sua vida, por exemplo, quando eu atendo as pessoas, às vezes as pessoas falam para mim, gratidão, você salvou a minha vida. Não, eu te ajudei a entender em que ponto da sua vida você parou. Eu te ajudei a acessar uma memória, uma crença que estava ali te travando, mas quem fez o trabalho é você.
E eu só consegui te ajudar porque eu já trilhei esse caminho. E se eu me libertei, você também pode se libertar. Esse é o trabalho do terapeuta. Quando a Luana traz o plano de alma dela, por exemplo, para as pessoas, olha o que a sua alma está trazendo para você. E às vezes a sua alma está trazendo algo que é tão mágico que o seu eu terreno fala, isso não é para mim, mas é. Quando alguém te atende com uma sessão de Theta Healing, de terapia multidimensional, quando a gente acessa os seus registros acásticos que trazem todas essas versões que você já pôde habitar, esses personagens, e você percebe que às vezes você está travado ali, a nossa função enquanto terapeuta, se a gente faz um trabalho sério mesmo no servir, a gente te conduz para você enxergar aquilo ali e falar, uau, tanto é que a gente pergunta, o que você aprende com isso? E aí a hora que a pessoa, eu posso estar ali, eu posso já ter lido o campo dela e entendido o que ela aprende, mas não é minha função falar para ela. É a mesma coisa que uma mãe que não deixa um filho andar, ela tá ali o tempo inteiro com aquele filho. E ele nunca vai aprender a andar e se tornar independente se ela ficar o tempo inteiro ali. Mas quando ela tá ali olhando, ela tá dando suporte emocional, estrutural, mas é função do filho caminhar. Assim como é a função de todo mundo que chega até a gente, é ele, ela quem acessa. A nossa função é ser guia. A gente se torna canal para guiar a pessoa no encontro dela com ela. Porque se ela foi quem criou aquilo, é ela quem vai descriar aquilo. E quando a gente percebe o quanto a gente é poderoso, o quanto a gente é poderosa, uau, gente, a vida se transforma. E aí você começa a entender o quanto na sua liberdade você foi criando aquilo. E aí, Luana, é bem isso que a gente estava falando. O quanto a gente criou cada coisa, e se a gente que criou aquilo, se naquela vida eu criei aquele homem que eu matei, agora eu posso descriar e eu não preciso morrer para, entre aspas, consertar essa situação. Eu posso trazer um servir em que eu ajudo as pessoas a acordarem desse sono eterno que a gente teoricamente acha que está dormindo. E eterno é a idade do éter, né? A eternidade é a idade do éter. Até a eternidade é finita, porque o éter é finito. E se tudo isso é finito e aí ele acaba e ele renova, a gente também pode se renovar. E é tão incrível isso, porque olha o que aconteceu. Eu estou num processo de emagrecimento. Finalmente eu consegui, de tanto trabalhar, e olha que eu estou trabalhando isso há muito tempo, porque eu engordei muito depois que eu entrei para as terapias, e aí tem várias questões de achar que para suportar a egrégora das pessoas com quem eu trabalho, dos grupos, eu precisava estar grande, porque assim a minha energia seria maior, de pessoas que eu admiro serem pessoas mais gordinhas, enfim. E hoje que eu estou entendendo que eu posso ser uma mulher com um corpo legal, eu posso ser gostosa, eu posso ser um mulherão e ainda assim eu posso ser a terapeuta. Era uma crença que existia de que a mulher que é sensual não é a mesma mulher que é espiritual. É como se não encaixasse. Talvez muitas de vocês tenham isso e a gente não se mostra para o mundo porque a gente não está inteira, a gente ainda não juntou tudo em uma só. E aí eu tenho trabalhado muito isso, né? E eu já tinha acessado com várias técnicas a questão de que quando eu sofri um acidente em 2015, eu sofri um acidente que eu capotei meu carro na rodovia. E nessa época eu tinha exatamente o peso que eu quero. E o meu corpo ficou com aquele choque e trauma daquela situação e para ele, se eu voltasse para aquele peso, eu podia sofrer aquele acidente ou reviver aquela sensação e ele não queria. Então eu emagrecia, mas talvez quando chegasse perto ele engordava de novo, porque quanto mais longe daquele peso ele estava, mais seguro o meu corpo e eu estávamos. E aí hoje na aula de terapia, de formação de PNL, numa demonstração que trabalha o sentir do corpo, eu fui escolhida para fazer a demonstração. E aí eu quis trabalhar essa questão do peso, porque eu comecei um processo de emagrecimento e agora eu meio que estabilizei num peso, que ainda não é o que eu quero. E aí, quando ela trouxe uns questionamentos, eu senti uma dor no meu peito que eu nunca tinha acessado enquanto eu estava trabalhando isso.
E a hora que eu acessei, me veio muito forte o cinto me segurando no banco. Porque, graças a Deus, eu não quebrei nada, não machuquei, não cortei. Mas eu fiquei muito roxa, de tanto bater, que eu bati a cabeça no cinto, na saída do cinto. E o cinto me travou de uma tal forma que eu fiquei com a marca, eu parecia uma miss, né, com a faixa. E meu corpo ainda tinha esse trauma. E olha o quanto eu já tinha trabalhado. E aí a hora que eu ressignifiquei essa cena, e aí a gente foi trabalhando, diminuir a cena, de torná-la preta e branca, tirar o som, enfim. Que a gente foi ressignificando essa cena, eu entendi que o meu grande valor ali era a vida. E pela primeira vez eu percebi que eu não queria morrer. Porque das outras vezes que eu acessei, eu me vi fora do acidente, vendo o acidente, e eu falava pra egrégora que estava me amparando: ah, deixa eu ir, aí é tão melhor do que aqui, eu não quero ficar aqui mais não. E esse lado: não, você ainda tem muito o que fazer na Terra, nesse corpo que você tá. E hoje, pela primeira vez, eu vi que uma parte minha não queria fazer a passagem, ele sabia que não era a hora. Então, se eu voltasse para aquele peso agora, eu correria o risco, agora que eu entendi o amor que eu tenho pela minha vida, o amor que eu tenho pela pessoa que eu sou, de perder a vida. Então, meu corpo me protege. O meu livre-arbítrio estava completamente voltado para valorizar a vida. E se valorizar a minha vida, me manter viva, é muito mais importante do que eu emagrecer e um se choca com o outro, o maior valor prevalece. Então é melhor que eu permaneça gorda, mas viva. E quantos de nós trazemos isso? A gente tem escalas de valores. E essas escalas, que elas são rios invisíveis que nos guiam vida fora, a gente não percebe, mas esses rios, eles nos comandam. E enquanto esses rios são importantes e eles nos guiam de forma invisível. E aí o meu consciente quer uma coisa, mas esse rio fala: não, mas isso aqui, esse barco aqui não encaixa aqui. Vai embora. E aí as coisas não acontecem e a gente não entende. Fala: mas eu escolhi. Mas esse nosso instinto interno, ele não escolheu. Para ele isso não é livre-arbítrio, pelo contrário. É como se a gente estivesse dando passos atrás. E como seria a gente estar pleno, presente, consciente no agora, pra gente falar: uau, não, pra mim eu faço essa escolha. E o que me impede de fazer essa escolha? Quando eu tô presente, eu entendo o que me impede de fazer aquela escolha, e aí uma chave vira. Ah, então se eu sou livre para escolher esse caminho, e eu tenho a chave para escolher, e eu tenho a chave que me permite escolher esse caminho, eu pego a chave e giro e eu abro essa porta, e aí eu planto um pé de maçã e eu tô consciente que eu vou colher maçã. E aí eu não fico: ai céus, por que isso aconteceu comigo? Ai meu Deus, por que você fez isso? Por que você não deixou aquele carinha lindo ficar na minha vida? Por que você não deixou aquele emprego? Eu te pedi tanto para ficar naquele emprego, meu Deus. Eu te pedi tanto para não ser assaltada. Eu te pedi tanto. Nossa Deus, você não é justo comigo. Eu te peço as coisas e você não me faz as coisas. Você entende que quem cria tudo é você. E a hora que você traz esse poder de falar: eu quero isso, você está completamente na sua consciência, na sua presença de que você que cria, você deixa esse Deus em paz, sabe? E você fala: eu só agradeço por você ter me dado toda essa potência, ter me feito a sua imagem e semelhança e ter me ensinado que do mesmo jeito que você criou o universo, eu crio o meu universo. E aí sim eu sou livre para criar. E eu sou livre para despertar as pessoas que ainda dormem. Como seria a gente nesse papel? Se cada um que está aqui vendo essa live ao vivo, se cada um que vai assistir essa live gravada entender o seu poder de se despertar e despertar o próximo, uau! A gente vai parar de ter tantos cucos controlando o mundo. Vocês já pensaram nisso? Como seria esse mundo com pessoas completamente presentes? E presente é, por exemplo, quando eu pego o meu carro e eu vou da minha casa para o trabalho
e eu estou completamente presente na direção e eu sei exatamente todo o caminho que eu fiz. Eu estava presente passando a marcha. Se o carro era automático, eu estava presente ali, concentrada em acelerar, em frear. Eu estou presente no semáforo que está ali. Eu não estou ali dirigindo com a cabeça no filho que eu deixei na escola, com a cabeça no almoço que eu ainda tenho que fazer, no que está me esperando no serviço, no dia de amanhã, no final de semana. A gente está em tudo quanto é lugar e a gente não está onde o nosso corpo está. E se a gente escolheu viver essa experiência terrena, a função da nossa mente, do nosso coração é estar onde a gente está. E se esse lugar não me faz bem, a nossa função é ter coragem de escolher um novo caminho. Só que muitas das vezes a gente não tem essa coragem, ou se tem, a gente não acredita que tem. E eu até acredito que a gente tenha ela sim, porque a gente tem tudo dentro da gente, já que a gente é Deus. Só que a gente ainda não entendeu o caminho para acessar essa coragem. E aí quando eu acesso, eu percebo que se eu estou num lugar que não me faz legal, que não me faz bem, cabe a mim escolher outro lugar. E aí eu sou livre. Eu não tenho que ficar presa a lugares, a pessoas, a acontecimentos que não me fazem bem. E não, enquanto eu tiver com o corpo aqui, o coração acolá e a mente vagando para tudo quanto é lugar, menos afinada com esse corpo e esse coração, a gente não vai ser livre. A gente só vai ser livre, assumir esse poder que a gente tem, essa liberdade que a gente tem, todo esse comando da vida que a gente é capaz de dar, quando a gente se tornar presente nesse aqui e nesse agora. Quando a gente parar e olhar para esse corpo e falar, uau, meu ombro, ele está me incomodando, o que ele quer me dizer? Não, meu ombro está relaxado. Ai, meu coração está com uma coisinha, o que é isso? Coração, conversa comigo, me fala o que você está sentindo. Gente, o nosso corpo conversa com a gente. E a gente tem o hábito de não escutar o corpo. E o que eu trago isso é, não confunda isso com preguiça, porque às vezes a gente está com preguiça de se movimentar, de fazer as coisas, mas às vezes a gente está só num cansaço e o corpo está falando, para, descansa, desliga um pouco, para se reconectar, para esse olhar interno. E a gente não, a gente quer fazer. E gente, eu já fui muito essa pessoa que precisava produzir, para eu ter valor nesse mundo, para eu merecer estar aqui, eu precisava o tempo inteiro, eu não conseguia descansar no final de semana, eu ficava assim, aí chegava a segunda e falava, tô cansada. E aí a segunda era chata. E quantos de nós não acham a segunda-feira extremamente insuportável? Mas porque ela é o começo da gente, muitas das vezes, ir para um lugar que a gente não quer, com pessoas que a gente não gosta. E a gente não entende por que a gente criou em algum aspecto aquilo. Então comece a se perguntar o que eu quero aprender com isso. Sai da vítima, sai do lugar do ator e se torna um observador. Se você pudesse observar, ser uma parte sua te observando viver aquela cena. Por que você quis viver aquilo? O que você quis aprender com aquilo? E a hora que você entende, literalmente você entende, fala, eu recebo na minha vida tudo isso que eu quero aprender. Eu já sou tudo isso. E aí você se torna livre para um próximo aprendizado que pode ser legal, pode ser fácil, pode ser leve. A gente cria a nossa realidade, gente. E foram tantos séculos, tantos anos de pessoas trazendo pra gente que a gente não era o dono da nossa vida, que a gente não era o detentor de todo o poder, que a gente acreditou. A gente tá cheio de cuco dentro da gente. E como é agora a gente poder começar a tirar todos esses cucos e a gente acessar a nossa potência? Faz sentido tudo isso que eu falei pra vocês? Me responde. Pra você, você se conecta com essa verdade? Você se reconhece dona, mestre da sua própria vida? Que a pessoa que tá aqui, o cavaleiro no cavalo branco, é você mesmo? É você mesmo? Você pode se salvar. Você veio aqui para isso. Você é completamente responsável por tudo que você planta, por tudo que você plantou e a partir daí tudo que você quer viver.
E a gente não tem que fazer grandes coisas. Talvez a função da Carla, enquanto mãe, é criar o Henrique de uma forma tão potente que o Henrique seja esse agente modificador do mundo, que vai levar a palavra para várias pessoas. E aí, mas se ele não tivesse essa base forte dessa mãe, ele não teria esse terreno plantado para ser essa pessoa. Não fiz esse caminho, mas já entendi isso. Mas se você não fez, está na hora de fazer, sempre é tempo. A gente cria tudo e a partir de agora você pode criar. Quantas vezes a gente não faz o caminho, só que é engraçado que a hora que você começa a ter consciência, você... Eu fiz isso e... Nossa, eu podia ter falado diferente, eu podia ter reagido diferente, eu podia não ter reagido. Eu podia ter internalizado, trazido isso pra dentro de mim, ruminado, mas não aquele ruminar de ficar, não, ruminar de, deixa eu digerir isso e aí eu trago isso pro mundo do que eu entendi. Quantas vezes no relacionamento é bate e volta? E como seria se a gente agora, nosso marido chega, e aí Carlos Luiz chega em casa, e aí ele fala alguma coisa, ao invés de ser, você fala pra ele, pera que eu preciso de um tempo pra pensar. Assim que eu tiver a resposta, a gente senta e conversa. E aí você vai sentar e vai falar pra ele, olha, do que você trouxe, eu me senti. Olha como é lindo a gente ter essa potência de falar, você não é culpado, você não é responsável, mas quando você fez isso, eu me senti isso. Porque às vezes ele nem percebeu. Pra ele é normal, porque o jeito que ele enxerga a vida, aquilo ali é totalmente normal, mas o jeito que você enxerga a vida não é. E aí quando você começa a se colocar pra ele, eu me sinto assim quando você faz isso, acaba as brigas, acaba a gritaria, acaba um emburrado com o outro. E a gente pode viver a plenitude de um relacionamento. A gente pode viver a plenitude de um amor e entender por que a gente escolheu aquela parceria para nossa vida. A gente realmente, na reação, a gente não percebe. Mas a reação, ela está completamente fora do coração. A reação, ela está completamente desconectada. A reação está conectando a gente com aquele instinto da caverna. De, eu preciso viver, eu preciso sobreviver. Só que a gente evoluiu ainda que seja um cadinho. Só que a gente precisa trazer essa consciência para esse aqui e para esse agora. E entender quantos ovos de cuco a gente ainda carrega vivendo e mantendo esse instinto do passado. Quando na realidade a gente não precisa, a gente não tem mais aquela necessidade. Não existem mais leões físicos para nos engolir, nem um rinoceronte para nos machucar, nada para atacar a nossa caverna. Não como antes. O leão, o rinoceronte, eles são ideias mentais de pessoas extremamente inteligentes, mas que não a serviço necessariamente da evolução do planeta e que ficam dominando o planeta por meio de mensagens subliminares. Quando eu chego para Carla e falo, nossa Carla, aquela nossa colega de trabalho, sabe Carla, a Ilana me disse que a sua roupa hoje não estava muito legal. E aí a Carla começa a processar, não, mas a Ilana não gosta de mim. Nossa, por isso que ela falou, aquele dia a Ilana olhou torto pra mim, por isso é que ela falou de mim, então ela não vai com a minha cara. E aí a gente começa, olha, eu plantei uma ideia na Carla, e a Carla começou a ruminar essa ideia, sem perceber que a ideia não era dela, e aí ela começa a tirar as conclusões, achando tudo que era dela, e a conclusão dela, a Ilana não gosta de mim. E talvez a Ilana só estava num dia que ela queria ficar com ela. Ela não falou nada. E aí eu inventei uma coisa e quantos de nós não vivemos esse looping no dia a dia? E a gente não é livre de fato nesse sentido, porque a gente absorve ideias o tempo inteiro do meio e a gente come, a gente digere essas ideias como se fossem nossas. A gente acha que é potente demais, que a gente é foda demais, que a gente teve a brilhante ideia daquilo. Quando na realidade alguém veio e implantou uma ideia e eu comprei, eu gestei essa ideia, eu nutri essa ideia e agora eu coloco ela para o mundo com os meus olhos. Como seria se a gente a partir de agora começasse a entender todos esses ovos que vão chegando e saber o que realmente vale pra gente
o que não vale, o que eu aproveito, o que eu não aproveito, até do que eu tô trazendo aqui hoje. Do que eu tô trazendo aqui hoje, o que pra você é real, faz sentido e não faz. Comece a exercer o seu livre-arbítrio de se conectar ou não com o que eu tô falando. Talvez o que eu tô falando é uma viagem, eu tô loucona. Talvez não. Até onde você emprega isso na sua vida, enxerga esses padrões na sua vida e percebe o quanto a gente já se dominou, deixou dominar pelo outro, que tinha um pouquinho mais de percepção que a gente. Mas olha que legal, é tempo. Não interessa se a gente tem 10, 20, 40, 60, 70, 100 anos. É tempo da gente tomar as rédeas da própria vida e ser literalmente, como diz o poema Invictus, eu agradeço a cada caso do destino. Isso me trouxe, me tornou o mestre da minha vida, o capitão da minha alma. A gente é o mestre da nossa vida. Nós somos as mestres, as maestrinas, os mestres. E aqui o que eu chamo você para acordar é: exerça esse papel de atriz principal da sua vida. Exerça esse papel de ator principal da sua vida. Exerça o papel de diretor, de produtor, de vendedor, de todos os personagens, todos os papéis. A gente está representando aqui agora um papel para a gente evoluir e retornar à casa do Pai. E retornar à casa do Pai é acessar o nosso poder divino. E acessar o nosso poder divino passa por esse caminho de entender o quanto a gente é poderoso, o quanto a gente pode tudo o que a gente quer, que a gente cria a nossa realidade e que a gente pode acordar desse sono que a gente tem dormido há milhares de anos, especialmente a partir da queda de Atlântida. Era isso que eu queria trazer para vocês como canal dessa egrégora que agora eu entendi que me preparou essa semana inteira para trazer isso. E pra mim é muito, eu tô muito expandida, vocês não estão entendendo a minha felicidade e a potência dessa egrégora que tá atuando em cada um de vocês, com a sua egrégora, com os seus mentores, com seus anjos da guarda, trazendo essas recordações, né? Eu vou falando e vocês vão revivendo esses pontos e permitindo que a gente se cure dessa incapacidade de ser a gente mesmo enquanto potência. Vale demais ser a gente. Vale demais viver essa experiência terrena. A gente veio aqui para viver, para trazer o nosso servir para o mundo. Mas o nosso servir para o mundo nasce da nossa capacidade de ser a gente, a melhor versão que a gente pode ser. Presente, consciente, fazendo o que é melhor pra gente. Então, beijo grande. Gratidão a todo mundo que esteve presente nessa live hoje. Gratidão a quem vai assistir ela ainda. Gratidão ao universo, a essa egrégora. Eu vejo você. E eu estou aqui completamente presente para você. E desejo que você, a partir de hoje, se torne presente para você mesma, para você mesmo. Curte, compartilha. Como seria, né? Como será quando o mundo começar a despertar? Manda essa live para o maior número de pessoas que vocês puderem, para que muitos de nós despertemos. Gente, é bom demais viver acordado. Acordar desse sonho ou desse pesadelo que a gente emergiu, que a gente submergiu. Tá na hora de emergir e de acordar. A gente tá aqui para isso, tá bom? Beijos, beijos, beijos e a gente vai se falando. Tchau, tchau.